As ocorrências a seguir são baseadas em testemunhos. Alguns nomes foram alterados por questões de privacidade. Um menino se depara com uma cabana abandonada no interior de Maryland. Depois que achamos aquela cabana, tudo mudou pra mim. E encontra um portal para um mundo maligno. Salve, Satanás! Por anos, o demônio ameaçou seu corpo e sua alma, até chegar a um ponto onde ele não aguentou mais. Eu vivia com um medo constante. Ele me controlava. Queria que eu morresse. Poderá ele ser salvo? Ou ele se perderá para sempre? Nos Estados Unidos, existe o mal verdadeiro. Ele vive nas sombras mais obscuras e nas línguas das pessoas comuns. Entre o mundo que nós vemos e as coisas que nós tememos, existem portas. E quando elas são abertas, os pesadelos se tornam realidade. Assombrações. Em Maryland, longe de cidades como Annapolis e Baltimore, existem campos e florestas onde o menino pode explorar como os colonizadores de antigamente. Odenton ficava no meio do nada, era bem isolada, no meio da floresta. No verão de 2003, o jovem de 12 anos, John Drenner Jr., se aventurou na floresta atrás da casa de sua avó. Cheryl, sua irmã mais velha de 14 anos, foi na frente. John, vamos, eu não vou esperar por você. Acelera. Já tô indo. Eu e minha irmã éramos inseparáveis. A minha irmã sempre foi mais saidinha, extrovertida, e eu meio que só seguia ela. Nós dois sempre íamos brincar na floresta. Nós saíamos em caçadas pela natureza, atrás de animais e coisas do tipo. Nós gostávamos de explorar. Mas existem certos mistérios que devem ser deixados de lado. Um dia nós encontramos uma casa velha e abandonada. Quanto mais nos aproximávamos da casa, a sensação era estranha. Era como se não devêssemos estar ali. Com certeza foi uma sensação estranha. Alguma coisa me dizia para não chegar mais perto. Era assustador. Joe, o que tá fazendo? Se passa daí. Vamos, isso é legal. Sem chance. Eu decidi que seria o valente e que iria entrar. Ela sempre tomava as decisões certas. Mas bom, nem tanto. John? John, vamos, eu quero ir embora. Tá, já vou. Peraí. Tem alguma coisa aqui. Eu achei um livro em um dos cantos da cabana. Tinha uma cruz de cabeça para baixo nele. A princípio, o livro parecia inofensivo, mas depois ele invocou o mal. Livre-se das emoções malignas e reprimidas. Salve, Satanás! Por que eu não devo odiar meus inimigos? Salve, Satanás! Eu comecei a sentir um aperto no meu peito e não conseguia respirar direito. Foi assustador. Cheryl! E eu acabei largando o livro, Me espera! porque eu fiquei muito assustado. Me espera!
repente, John teve a sensação de estar sendo seguido. Eu comecei a escutar uns sussurros incoerentes e eu sabia que estava vindo da floresta. John tentou esquecer a sua aterrorizante experiência na cabana. Naquele verão, John passou os fins de semana na casa de sua avó. Uma noite, Cheryl escutou sons perturbadores vindo do quarto de John. Hamburger, lock the air. Hamburger, lock the air. Ei! Hamburger, Tá tarde, dá pra escutar lock the tudo no air. corredor. Hamburger, lock the air. Hamburger, lock the air. Hamburger, John? lock the air. Hamburger, Com quem tá lock the falando? air. Parecia Hamburger- que ele falava em outra língua. Não era o idioma que nós falamos. Não dava pra entender. E quando ele finalmente parou de falar, o seu nariz começou a sangrar. John? Hamburger, lock... John? Tudo bem? Ah, meu Deus, seu nariz tá sangrando. Você tá bem? O que foi? Eu não sei. Você tá bem, tá tudo bem, vai ficar tudo bem. Na manhã seguinte, a mãe de John e seu padrasto chegaram para levá-lo para casa a 19 quilômetros dali, em Pasadena, Maryland. John tentou colocar uma pedra sobre os bizarros incidentes dos últimos dias. Como foi o fim de semana? Foi legal. Bom, Até sua irmã tocar no assunto. Teria sido melhor se o John não tivesse ficado muito estranho. valeu, Cheryl. Desde que entrou naquela cabana lá na floresta. Eu mandei vocês ficarem longe da floresta. Dizem que a floresta esconde segredos obscuros. A lenda local diz que aconteceram rituais satânicos ali. Todos na vizinhança diziam para não chegarmos perto da igreja do diabo. Sempre que alguém ia lá, ou acabavam mortos nos trilhos do trem, ou alguma coisa muito horrível acontecia com eles. Mas embora a mãe de John tenha escutado as histórias, ela nunca deu muita atenção para elas. São só histórias, mamãe. Eu acreditava tanto nessas coisas quanto acreditava no coelhinho da Páscoa. Mas o seu filho John estava prestes a descobrir o quão verdadeiras eram essas histórias. Algumas noites depois, John estava em casa com sua mãe e seu padrasto, quando de repente escutou algo estranho. Eu escutei barulhos, como se alguém estivesse arranhando as paredes, de dentro e de fora da casa. E aí eu comecei a escutar batidas na parede. Parecia que tinha alguém socando as paredes bem perto de mim. Eu tentei ignorar tudo, mas aí a minha cama começou a balançar. Ela balançou bem forte, parecia um terremoto. Então, da escuridão, Tinha entre 2,10 metros e 2,40 metros. Era preto e tinha o formato de uma pessoa. Querido, qual o problema? O que foi? Eu vi O que uma foi, coisa. querido? O quê? O que você viu? O quê? O quê? Já foi embora. Tudo bem. O que era? Parecia um homem. Tudo bem. O John me contou que ouviu uns arranhões, como se algo quisesse entrar no quarto dele. Ele disse que viu sombras, que viu um monstro. Tudo bem. John, não tem homem nenhum. Provavelmente foi o farol de um carro que passou. Tá bem? Achei que ele só estava assustado, que talvez tivesse escutado um barulho que era a imaginação dele. Você quer que eu fique aqui um pouquinho? Quer? Ela disse que eu tinha tido um pesadelo e que eu devia voltar a dormir. Minha mãe não era, tipo, religiosa. Ela via tudo sob um aspecto analítico, científico. Se não conseguisse ver, sentir, provar, tocar, não era real. noite após noite,
John recebeu visitas da mesma criatura. Eu comecei a dormir com a coberta sobre a cabeça, assim eu não o via. A mãe de John decide levá-lo a um psicólogo infantil. Depois de tantas daquelas noites, eu entrei em contato com um instituto que pudesse diagnosticar e tratar o John da doença que o afligia. Minha mãe sempre achou que o John tinha algum problema psicológico. A princípio disseram que o John tinha episódios de terror noturno. Deram a ele uma medicação e disseram que passaria conforme ele fosse ficando mais velho. Eu sabia que o que estava acontecendo comigo era real, não era uma coisa só da minha cabeça. Frustrada com a persistência dos pesadelos de John, Dora procura outro especialista. Minha mãe procurou diversos médicos, tentando descobrir o que estava acontecendo, porque ela queria ajudá-lo. Eu levei o John a outro médico, um especialista em distúrbios infantis. E para ele o John sofria de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e disse que a mente dele não desligava à noite. Mas os esforços de Dora não deram resultados. O John não melhorou nada. Tudo continuou do mesmo jeito. Eu sabia que não tinha déficit de atenção. As coisas pareciam ter se acalmado durante um tempo, até um final de semana, quando eles voltaram à casa de sua avó. Cheryl encontrou John agindo de forma estranha. Um dia eu estava na cozinha tomando café da manhã. Não! Não! E eu escutei o John na sala de estar, falando com alguém, então eu fui até lá para ver com quem ele falava. Não! Não! Eu não posso! Eu não quero e eu não vou! John? Com quem você tá falando? Você não deveria estar aqui. E ele estava sentado num canto, falando sozinho. Ele disse que você não deveria estar aqui. Ele estava acordado, como se estivesse tendo uma conversa com quem fosse que estivesse ali. Vovó! Alguma coisa tá acontecendo com o John! John, você está bem? Mas John não está bem e finalmente sai de seu transe. O nariz dele tá sangrando. Que nem da outra vez. Eu fiquei aterrorizada por ele. John, o que está acontecendo com você? Eu não sei o que está acontecendo. Ele não me deixa em paz. Eu conversei com minha avó e contei tudo o que estava acontecendo. Eu disse que esse homem estava me atormentando. Ela me abraçou e disse que ia resolver isso para mim. Alguns dias depois, a avó de John decidiu tomar uma atitude. Ela colocou artigos religiosos no quarto de John em sua casa, esperando que fossem protegê-lo. A nossa avó era religiosa. Ela lia a Bíblia pra gente. Ela acreditava no John. Ela acreditava que tinha algo espiritual acontecendo. Eu tinha esperança de que com isso ele ia parar. Que ali seria um local seguro para mim. Eu não acho que ajudou. O crucifixo na casa da avó pareceu ter piorado as coisas. Na noite seguinte, a entidade estava lá. Usar os crucifixos só estava deixando ele com mais raiva. Não estavam me protegendo de maneira nenhuma. Algumas noites depois, já em sua casa com sua mãe e seu padrasto, John sentiu que a força maligna estava de volta. Naquela noite, eu deitei, fechei os olhos e escutei as batidas no canto do meu quarto.
Era a entidade das sombras. Eu fiquei paralisado de medo. Naquela altura, eu estava apavorado. Eu estava apavorado exatamente por não saber o que ia acontecer em seguida. Noite após noite, a criatura negra atormentava John em seu quarto, um lugar onde ele deveria se sentir seguro. Com o passar do tempo, a criatura ficou mais ousada e mais grotesca. Eu não conseguia me mexer nem gritar. Eu só conseguia olhar para ele, pro vazio nos seus olhos. Era o mal absoluto. John já havia corrido para sua mãe e seu padrasto em busca de ajuda diversas vezes, embora eles achassem que ele sofria de terrores noturnos. Mas naquela noite, os gritos de John ficaram sem resposta. Eu comecei a bater na porta dos meus pais para acordá-los, para que me ajudassem. Aquela coisa ia me machucar. Eu achava até que ela poderia me matar. E eu fiquei batendo na porta por uns 5 minutos. E nada. Abram a porta! Querida, eu vou lá embaixo. Quer alguma coisa? Não, eu tô bem. Tudo bem. Oi, amigão. Você não devia estar na cama? Por que não abriu a porta? Eu tava esmurrando a porta e gritando pra acordar vocês. Mas eles não estavam ignorando ele. Apenas não escutaram nada. Amigão, estamos acordados o tempo todo e não escutamos nada. Você não fez barulho. Eu não sabia o que pensar. Aquilo me deixou com mais medo ainda. Vem, vamos voltar para a cama. Tá tudo bem. Eu só podia confortá-lo. Naquela altura, depois de tudo que eu já tinha feito, a única coisa que eu poderia fazer era ficar do lado do meu filho. Eu estava procurando uma razão lógica para tudo e uma maneira lógica de resolver as coisas. Mas não havia nada que eu pudesse fazer para impedir as coisas que estavam acontecendo. Frustrado por sua mãe e seu padrasto não acreditarem nele, John começou a se afastar de sua família. Ele começou a se fechar para as pessoas. Se fechou para mim, se fechou para a vovó. Ele estava com raiva. Eu estava completamente sozinho na situação. Ninguém conseguia entender ou acreditar em algo que não pudessem ver ou sentir. E isso foi um grande pesadelo para mim. John encontrou consolo na companhia de amigos que levavam o seu medo a sério. Em uma noite, eles brincaram com fogo quando tentaram entrar em contato com a entidade maligna para livrar John de seu tormento. A gente não tem que perguntar alguma coisa? Eu decidi contar a um dos meus amigos o que estava acontecendo. Tem alguém aqui com a gente? Ele disse: eu tenho um tabuleiro Ouija. Nós podemos usá-lo para descobrir o que ele quer e aí ele vai te deixar em paz. Não funciona. Por que está mexendo com o John? Eu não tinha ideia do que era, nem como funcionava. Porque eu nunca tinha mexido com aquilo antes. Não tá dando certo. Acho que não. Já volto. Deixa eu tentar. Meu amigo levantou para ir ao banheiro. O que aconteceu?
aconteceu? Alguma coisa encostou na minha perna. E ele disse: alguma coisa encostou na minha perna. Vamos embora daqui. Peraí, não vou embora. John agora tem certeza de que a entidade maligna não é coisa da sua cabeça. Foi uma grande virada na minha vida quando os meus amigos também vivenciaram aquilo. Foi um alívio, porque mais alguém também tinha visto que era verdade. Mas ao mesmo tempo, John não tinha ideia de que tinha aberto ainda mais espaço em sua vida para esse mal. E as coisas estavam prestes a piorar muito. Que estranho. Eu senti aquele aperto no meu peito de novo. Eu sabia que ele estava por perto. Ai! Ai, quem é você? Nós somos a Legião. Ele disse: nós somos a Legião. E nunca iremos embora. O quê? Nós? E aquela voz era muito grave. Ela literalmente percorreu todo o meu corpo. E então, a força sinistra atacou. E eu sentia a sua respiração na minha cara. Ele estava tentando me sufocar até a morte. E eu senti que naquele momento ele iria me matar. E ninguém veio em seu auxílio. John conseguiu escapar das garras da entidade do mal, mas sabia que era só uma questão de tempo até ele atacar novamente. Sem poder contar com a ajuda de sua família e de seus amigos, John começou a fazer uma pesquisa para tentar entender contra o que ele estava lutando. Ele estava me atacando e naquela altura eu realmente temia pela minha vida. Ninguém acreditou em mim quando eu contei. Todos pensaram que eu estava louco. De repente, John se depara com uma imagem de uma cruz de cabeça para baixo, quase igual a que ele viu no livro naquele dia na floresta. É um símbolo frequentemente usado por adoradores do diabo. Salve, Satanás! Por que eu não devo odiar meus inimigos? Salve, Satanás! Salve, Satanás! Salve, Satanás! Tudo começou a fazer sentido. De alguma forma, a entidade demoníaca se ligou ao John naquele dia na cabana e agora não irá deixá-lo em paz. Eu acho que a entidade estava tentando me fazer chegar a um ponto onde eu quisesse me matar. Ele queria que eu morresse para poder levar a minha alma. E John não fazia ideia de como se livrar dele. Desde que era um garoto, John Drenner Jr. vem sendo atacado por uma força demoníaca. Agora, com 19 anos, ele vive sozinho em Glenburnie, Maryland, perto da casa de sua família. Vozes e visões assustadoras o atormentam todas as noites e o fim de tudo não parece estar próximo. Eu tentei me matar algumas vezes. Eu estava cansado de lidar com aquilo. Eu estava cansado de lutar contra aquilo sozinho. John estava cada vez mais isolado daqueles que amava. Sua mãe. Eu tentei descobrir o que tinha de errado com John. Era muito frustrante você não poder parar uma coisa que não consegue ver, que não consegue escutar, que não consegue sentir. Você precisa de algo palpável. E sua irmã? Foi muito frustrante ele ter se afastado de mim. Eu me casei e me mudei pra longe. Eu meio que deixei pra lá e pensei, ele vai falar comigo quando estiver pronto. Naquele verão,
Um raio de sol penetrou a existência infeliz de John. Seu nome era Mary Segura. Não acredito que eu esteja mesmo aqui. Eu sei, eu também não. Eu conheci o John quando eu e minha irmã decidimos ir ao shopping. O John e o seu amigo estavam lá em cima. E ele meio que olhou pra mim, eu meio que olhei pra ele. Ele tinha uns olhos lindos, uns olhos verdes. Após namorarem por um ano, eles decidiram que iam morar juntos. Acabou? Foi a última? Foi a última. Tivemos uma conexão instantânea. Eu soube na hora. Todo esse tempo, John conseguiu esconder o seu segredo sombrio de sua namorada. Mas a vida feliz do casal estava prestes a tomar um rumo trágico. Eu não contei a Mary o que estava acontecendo comigo porque eu não queria que ela pensasse que eu era um maluco. Eu não queria que ela me abandonasse. John não faz ideia de que o demônio não está mais somente atrás dele. Ele agora pretende intimidar a sua namorada. Algumas semanas após a mudança, Mary começou a sentir uma presença na casa além da do John. Eu sentia como se alguém me observasse. Mas eu sabia que não tinha ninguém em casa. Essa é a pior sensação que você pode ter. Ai, meu Deus, você me assustou. Desculpa. Eu estou com essa sensação arrepiante o dia todo. Arrepiante? É. Não é nada. E ele disse, é só uma sensação estranha. Deve ser minha imaginação. Eu ainda estou me acostumando a ter alguém morando comigo. Eu tive a sensação de que ela sabia que tinha alguma coisa acontecendo, mas ela não sabia o que era. Nos dias seguintes, John continuou a esconder a verdade de Mary até que ela começou a sentir uma mudança nele. Ao longo dos dias, ele era gentil e amável. E então, do nada, você dizia uma coisa e ele se transformava, ficava agressivo. Botou o cheque do aluguel no correio? Eu vou botar. Tudo bem. Quando? Eu vou botar. Eu tô tentando ler. Eu só não quero ter que pagar a multa por atrasos e depois os encargos. Eu vou botar no correio. Qual é o problema com seus olhos? Como assim? Os olhos dele estavam pretos, assustadores. Não era o meu John. Alguma coisa estava possuindo seu corpo. A sua alma. Ai, meu Deus. Mary, por que você não sai daí? Mary. John? Peraí, vem cá. John. O quê? John. Ai, meu Deus, os seus olhos, foi horrível. Eu tenho que te contar uma coisa. Tá tudo bem. Ele começou a me contar tudo sobre a sua vida, sobre aquela coisa demoníaca. Desde que eu era criança, ele me tortura, me persegue. Eu pensei que tinha acabado. Eu pensei que tinha ido embora. A última coisa que eu quero no mundo é que algo ruim aconteça com você. Eu sinto muito. Eu não sabia o que pensar. Ou ele era maluco, ou ele precisava de ajuda. Era muita coisa para assimilar e por um minuto eu fiquei em choque. Eu tinha certeza de que ela ia me abandonar.
Tudo bem. Tudo bem, querido. Vamos resolver isso juntos. Mary convence John de que ele precisa da ajuda de um poder superior. Então eu pensei, vamos tentar ir a algumas igrejas para ver se podem nos ajudar. Naquela altura eu pensei, que mal isso pode fazer? Sabe, se ia fazê-la feliz. Primeiro eu recorri à Igreja Católica, porque na pesquisa que eu fiz, sempre dizia que os católicos é que faziam os exorcismos. Mas o padre de lá tinha uma expressão no rosto, como se não acreditasse na gente. Nós tentamos ir a uma igreja batista e eles nos deram um óleo ungido e nos disseram para colocar uma cruz em cada porta e janela de nossa casa, que essas coisas iam nos proteger. O óleo não funcionou. Os problemas começaram a aumentar. O John e eu fomos a algumas igrejas. Eles nos davam alguma coisa, tentávamos, davam outra coisa, tentávamos, mas nada funcionava. Fui a uma igreja metodista e eles nos disseram: não temos meios para lidar com isso, nem nenhuma outra igreja terá. Eu acabei desistindo. Nada dava certo. Em todas as igrejas que fomos, ou nos davam as costas ou não lidavam com o problema. Certa noite, John teve um sonho perturbador, um presságio de mais coisas ruins que viriam. Mary! 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 Quando eu olhei para cima, eu vi que o céu estava vermelho sangue e tinha essas coisas pretas voando em círculos. No meio do céu tinha um sol vermelho que girava e parecia ser um portal. John, calma, calma. Foi só um pesadelo. Era frustrante. Eu não podia fazer nada para ajudar o amor da minha vida. E eu sofria todas as vezes que ele tinha um pesadelo ou que tinha uma visão. Eu sofria porque eu me sentia impotente. Mas Mary não sofreria somente com os pesadelos de John. O demônio ainda não tinha terminado com ela. Na noite seguinte, John estava trabalhando no turno da noite e Mary estava sozinha. Estava um breu. Eu liguei o celular, a bateria estava cheia. Vamos. Não tinha como. A bateria ia acabar de repente. Mas, do nada, a bateria morreu. Meu coração começou a bater rápido. A coisa estava cara a cara comigo. Eu estava aterrorizada. Não sabia o que fazer. Só fiquei parada e tremendo. Eu nunca tinha passado por nada parecido na vida. Nada. E de repente, o demônio desapareceu. John agora sabe que a entidade não vai desistir de destruí-lo e isolá-lo das pessoas que têm carinho por ele.
Essa entidade das sombras estava ganhando poder e queria ter o controle total e absoluto. Em fevereiro de 2012, um amigo colocou John em contato com Bill Bean, um pastor que comandava sessões de limpeza espiritual, como um exorcista, mas não afiliado à Igreja Católica. O John disse: eu acho que encontrei a solução. Eu estava disposto a fazer qualquer coisa para acabar com essa história. Por favor, nos ajude. Eu vou. Chegue mais perto. Quando John veio se encontrar comigo, eu imediatamente senti a presença do mal que estava com ele. Eu pude ver o demônio em seus olhos. Eu vi claramente. Bill acredita que John entrou em contato pela primeira vez com o demônio na infância. E agora, anos depois, ele está prestes a possuir John por completo. Filho, eu acredito que o demônio se ligou a você quando ainda era uma criança. Eu senti que o John estava sendo fortemente oprimido pelo demônio, talvez até possuído. A opressão demoníaca é o estágio inicial da possessão. A pessoa fica introvertida, se afasta dos membros da família, dos amigos e começa a ter uma visão negativa sobre tudo. John, precisa de limpeza espiritual. Agora. A sessão de limpeza espiritual é parecida com o exorcismo, e com a severidade do caso do John, precisávamos tomar uma atitude com urgência. Mary espera que Bill Bean consiga livrar John do demônio que o atormenta há tanto tempo. Eu senti um alívio. Eu senti que finalmente teríamos a ajuda que precisávamos. Ele ia ter a ajuda que precisava. Muitas vezes, quando uma pessoa está sob uma forte opressão demoníaca ou possessão, é como se a sua mente fosse desconectada e uma força externa assumisse o controle. A vítima não faz ideia do que está acontecendo ou do que aconteceu e então eles não fazem ideia. E uma voz ficava me dizendo: não faça isso. Sem ter mais a quem recorrer, John se dispõe a passar pelo processo. Amém. Eu me obriguei a pegar na mão dele. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O John olhou para mim com uma cara que eu nunca vou esquecer. Seu rosto era de pura maldade. Me deu um frio na espinha. O John balançava para frente e para trás durante a limpeza espiritual. Ele estava tremendo, estava ofegante. E para mim, aquela foi a coisa mais assustadora que tinha visto ele fazer. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. De repente, o mal que atormenta John há tanto tempo ataca. O Satanás representa a entrega e não a abstinência. Salve, Satanás! Refrigera minha alma. Satanás representa a sabedoria pura e não uma autoilusão hipócrita. Eu assumo o poder e o controle sobre este espírito demoníaco em nome de Deus. Eu te expulso, espírito. Eu disse: você renuncia a Satã e a todos os seus feitos? Sim, eu renuncio. Eu te expulso, espírito. Eu te expulso. Eu me lembro de olhar nos olhos dele e sentir que todo o peso do mundo tinha sido tirado dos meus ombros. Acabou? Acabou de verdade?
Foi a sensação mais incrível que eu senti em toda a minha vida. Eu acho que sim. Naquele momento eu tive meu John de volta. O John de hoje é amável, doce. Eu tenho certeza de que essa situação o deixou mais forte. Mas extrovertido também. Você adora você isso. sabe. Depois de muito tempo, John restabelece sua ligação com sua mãe e sua irmã. Quando o meu irmão voltou para minha vida, ele estava feliz novamente. Nossa relação vem melhorando e crescendo a cada dia. A mãe de John, cética em relação ao mundo paranormal, ainda é devotada à ciência e à lógica. Ele diz, mãe, pode explicar o que aconteceu comigo? Não consigo explicar. E eu digo, não importa, eu encontrei o meu conforto sabendo que o meu filho está finalmente livre e feliz. Eu me sinto muito mais próximo da minha família agora. Agora que a entidade foi embora e que nunca mais teremos que nos preocupar com esse tipo de coisa, eu me sinto muito mais próximo deles, porque agora eu sei que eles acreditam em mim. A vida hoje é maravilhosa. Eu tenho um ótimo trabalho, eu sou feliz no meu relacionamento, eu sou feliz ajudando as pessoas. Eu sou extremamente feliz fazendo o que eu faço. Eu só quero fazer mais e mais. Isso foi lindo, amor. Obrigado. Houve uma grande mudança do que eu era para o que eu sou agora. Você está feliz? Eu encontrei a minha fé e depositei minha fé em Deus. Porque foi Ele quem me livrou daquele mal. Não foi Ele quem o trouxe até mim. Foi Deus que me livrou dele. E é Ele quem me mantém a salvo e me permite ajudar os outros. Obrigada. John agora trabalha como aprendiz de Bill Bean, ajudando outras pessoas a se livrarem das opressões demoníacas. Esse é um trabalho arriscado, mas o John acredita que é um chamado. Eu tive um sonho uma noite. Eu estava ajudando as pessoas. E eu disse, quer saber? Eu tenho que encarar os meus medos. Eu sei como é estar no inferno. Eu sei como é ser atormentado por anos. E é hora de ajudar outras pessoas a saírem da escuridão.